Giza Macia, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Tudo bom? Um grande prazer estar falando com você. Nossa, o prazer é todo meu. Parece que a conexão está com um probleminha. Eu tô arrumando aqui, vamos ver se melhora. Ah, que bom. Tá melhor agora? Melhor. Giza Macia, jornalista e escritora, nossa convidada de hoje para umpapofirme.com. Giza, conta para nós a sua carreira, como começou. Você passou por São Paulo. Eu fiz faculdade em São Bernardo do Campo, né, na Metodista, mas na verdade tudo começou quando eu morei em Portugal, em 1987, 1988, por conta do trabalho do meu pai, né, que é o Pepe. E nós moramos na cidade do Porto, né? E lá eu acabei trabalhando numa rádio, né? Como locutora de uma rádio FM de músicas, de noticiário. E foi ali que eu me encantei pelo jornalismo. Aí voltando para o Brasil, né? Depois de ter morado lá, quando meu pai foi treinador do Boa Vista, eu acabei fazendo a faculdade na Metodista, né? De São Bernardo do Campo. E já comecei logo a fazer também estágio na Gazeta Esportiva. Aqui em São Paulo. E você frequentava muito o prédio ali da Avenida Paulista 900. Isso, isso mesmo. Ali foi que Ah, comecei, tá, né? o Que comecei jornal a era minha na Barão de carreira. Limeira, E, exatamente. Tá e cortando a conexão. tá cortando, né? É, E agora? parece que tá legal. Então, ali na Gazeta Esportiva, eu trabalhei com o que eu sempre gostei, né? Que é com futebol, né? Porque eu sempre acompanhei a carreira do meu pai, principalmente como treinador, né? Porque como jogador, eu sou soube das histórias, né? Através dele e dos filmes, dos jogos antigos, porque eu nasci em 70 e meu pai a gente escutava rádio, né, naquela época. Ótimo. Histórias. Você, na chamada para nossa live, tá lá que escrever para você é uma terapia. Quando é que você descobriu que você estava fazendo terapia ao escrever? Olha, eu sempre gostei de escrever, desde criança, assim, redação, sempre adorei mesmo, né? Sempre ia muito bem nessa parte de escrita, de desenvolver a escrita. E aí, quando entrar em contato com o meu pai, querendo escrever a biografia dele, em 2005, mais ou menos, eu falei, não, peraí, pai, eu que vou escrever a sua biografia. Primeiro que eu adoro escrever, né? E segundo que eu sou sua filha, né? Então, acho que vai ser bem interessante uma filha estar escrevendo a biografia do pai, né? Uma E foi filha muito leoa. é, e foi muito prazeroso, né? Porque foram muitas conversas com ele, porque o meu pai ele tem uma memória muito boa, né? Então, assim, eu passei dias e dias e meses conversando sobre infância, adolescência. Então, foi muito gostoso, né? Prazeroso mesmo. E depois posteriormente, a parte da escrita, né? Colocar no papel tudo aquilo que muita coisa eu não sabia, né? Com certeza. Nesse processo teve muito daquilo, ele te contar uma história e você se lembrar dela e dizer para ele, ah, não é bem assim, pai, não foi desse jeito, como é que é? Teve muito Ah, pitaco da filha? tem sim, tem. Apesar de ele ter uma boa memória, também é tanta coisa que ele tem na cabeça, porque ali é muito rico, né? Então acaba que ele acaba esquecendo um detalhe, né? E eu acabo me lembrando, mas na maioria das vezes ele realmente sabe bem tudo, viu? Então não teve estresse, Não, não. não teve. Seu pai realmente é um excelente contador de histórias, a gente sabe que ele, todo e qualquer programa, todo e qualquer matéria que seja feita com ele tem histórias deliciosas para contar. Quais das histórias que ele te contou, umas duas, três, assim, que você não sabia ou que você adorou ouvir de novo?
Olha, todas eu adoro ouvir de novo, mas assim, tem uma história que eu gostei muito, que eu achei muito bonita. Ele já era campeão mundial e ele não tinha automóvel ainda, né? Então, assim, a gente compara com os dias de hoje, né? As fábulas que os jogadores ganham, né? Naquela época eles não ganhavam, eles jogavam muito mais por amor à camisa, né? Era um salário normal, né? E aí ele não tinha automóvel, já era campeão mundial, porque ele priorizava juntar o dinheiro dele para ajudar a família dele, os pais. Né? Então, esse era o intuito dele de ganhar o dinheiro. Então, ele não se preocupava com ele. Até que a torcida, vendo isso, ele era o queridinho da torcida, ele era chamado Menino de Ouro da Vila, né? Antes de ser campeão da Vila, ele era o Menino de Ouro da torcida. Aí a torcida resolveu fazer uma arrecadação. Eles colocaram uma urna lá na Vila Belmiro e eles iam colocando um dinheiro, né? E eles arrecadaram bastante, mas o Santos acabou colocando o valor, né? Inteirou o valor, e aí ele ganhou um Fusquinha azul claro. Aí ele tirou carta, né? Fez as aulas, e aí teve toda uma solenidade para a entrega das chaves, tudo. Eu achei isso muito bonito, porque é como eu disse, né? Ele priorizava o dinheiro mesmo sendo campeão mundial, ele andava de ônibus ainda, isso é tão raro, né? Deixa eu entender como é que foi o teu processo de criação da biografia do teu pai. Você gravou vídeos, você gravou fitas de áudio. Como é que você fez o processo com ele para depois ir escrever? Olha, eu fiz bastante parte escrita mesmo, viu? Sempre um caderninho anotando tudo. Algumas vezes eu também gravei, mas foi muito em conversas mesmo. E sempre conversando com ele, principalmente em Socorro, que nós temos uma chácara e meu pai adora ir para lá nas férias, tanto em julho quanto em dezembro, janeiro. E lá é bem sossegado. Então a gente passava horas conversando e eu anotando, e ele com os cadernos dele, que ele tem vários diários, né? Que ele tem anotações daquela época, é muito. Eu realmente tenho esse gosto da escrita por causa dele, porque ele tem diários assim com detalhes dos jogos e tudo, e é muito interessante. Então, ele ia folheando os diários, a gente ia conversando, e muito gostoso. Quer dizer que ele documentou por diário todas aquelas viagens do Santos, todas aquelas histórias com aqueles companheiros dele que são até hoje idolatrados? Ele fazia Sim, isso que nas noites no quarto, parava a madrugada, como é que ele fazia? olha, eu não sei direito como é que ele fazia, mas eu acho que era mais assim, quando ele voltava para a concentração, né? E aí ele escrevia ali no quarto, tudo. E eram mais assim, diários a respeito dos jogos mesmo, sabe? Da parte do trabalho mesmo, né? Não era tanto da rotina deles, entende? Era um diário mais do. Ele tem todos os detalhes dos jogos, entendeu? Ele fazia um scout. Isso, isso. Tanto é que um historiador do Santos Futebol Clube às vezes pergunta para ele quando ele tem alguma dúvida, entendeu? Ah, então, com toda certeza, ele pode afirmar realmente que deste planeta ele é o maior artilheiro do Santos, porque ele tem todos os gols anotados e ele pode certificar de que o ET Pelé não conta, como ele mesmo costuma dizer, né? Ele é o maior artilheiro do Santos. É verdade. Gol, jogo a jogo, gol a gol, Giza. Gol a gol, em quantos minutos, arrecadação, ele até brinca, ele fala, nossa, arrecadação ali está escrito em cruzeiros, né? E não tem nada a ver mais, mas ele anotava até arrecadação juiz, o árbitro, era uma súmula mesmo, né? E você, quando escreveu a biografia, partiu para escrever, você partiu de uma cronologia ou você primeiro você colocou tudo no papel e depois é que você foi dando a ordem que acabou sendo editada? Isso mesmo. Primeiro eu escrevi tudo, depois eu fiz uma ordem cronológica mesmo. Agora, a biografia, eu conto da história dele, né, como futebolista, dos títulos, mas essas coisas todas as pessoas já sabem, tem muitos livros sobre o Santos Futebol Clube. O que é interessante na biografia Pepe o Canhão da Vila é justamente essa parte da família, da rotina, do cotidiano, das nossas viagens. Eu acho que isso tudo que chamou bastante atenção das pessoas. A gente vai voltar para a biografia, mas eu queria encaixar uma pergunta. Você tem escrito algumas crônicas, a gente tem lido alguma coisa nas pessoas que te seguem no Face. Você tem Isso. pontuado também alguma coisa da história do teu pai?
hoje eu tomei conhecimento na minha timeline, não sei se é postagem de hoje ou de dias anteriores, do dia do casamento dele com a sua mãe, que ela ficou assustada com aquele monte de gente, dos fãs na porta da igreja. Foi a partir de escrever a biografia que você... Espera um pouquinho, só que caiu aqui. Tá. Foi a partir da biografia que você tomou gosto por escrever crônicas, para realmente usar como terapia? Sim, eu até falo que é uma terapia, porque como a gente está vivendo um momento tão conturbado, tão difícil, né? Um momento único, né? Diferente, que a gente nunca vivenciou, então eu estou aproveitando esse tempo também em casa, né? Que a gente está mais em casa, e estou escrevendo sobre o tema, mas também não só escrevendo sobre o tema, porque a gente também fica um pouco nostálgico, né? Nesses tempos agora. Então, estou escrevendo sobre coisas que aconteceram no passado, atuais, então, para não ficar sempre o mesmo tema, né? E eu acho que aguçou isso, essa vontade de estar em casa, essa coisa criativa, né? Que a gente... E as pessoas estão lendo muito também porque elas estão em casa, né? Você disse que nasceu a partir de 70, teu pai já tinha parado. Quais são as histórias de criança que você se lembra com ele, dele um pouco mais em casa? Se bem que ele virou treinador, viajou muito para várias cidades, mas como é que foi a tua infância acompanhando o treinador de futebol Pepe? Olha, a minha infância, assim, foi bem... A gente não ficou muito perto dele, não. Ele estava sempre viajando, né? Quando eu era pequena, assim, que ele treinou o Santos, tudo, mas eu nem tenho muita memória, assim, recordação dessa época, né? Eu lembro, assim, de festas de aniversário, muitos jogadores do Santos, então era aquele oba-oba, né? Era muito gostoso. Mas depois, meu pai foi treinador no Recife, né? Em Pernambuco, em Fortaleza. Ele vivia viajando. Então, a recordação que eu tenho é sempre dele chegando com as malas, né? Sentando na sala e contando as histórias dos lugares que ele estava, né? Então, eram sempre histórias muito interessantes, e aquela saudade, ele vinha cheio de presentes. Então, normalmente era assim. A gente ficou mais junto mesmo quando a gente viajou para o Catar. Aí sim, nós ficamos 2 anos, um contrato de 2 anos, aí nós ficamos bastante assim, próximos todos, almoçávamos, jantávamos juntos, que eu até fiz uma crônica sobre isso, que nós vivemos uma quarentena lá no Catar, né? Que a gente ficava muito dentro de casa. E aquela realidade completamente diferente, mexeu com ele, mexeu com a família, como é que vocês se adaptaram a tudo isso? Ai, a gente gosta muito de coisas diferentes, sabe? Meu pai leva tudo numa boa, tranquilo. Minha mãe também apoia muito ele, porque eu lembro que tinham algumas esposas, assim, de treinadores. Ai, não vou ficar aqui no Catar, não. Aqui é muito quente, é muito calor, aqui não pode sair, não posso ir à praia. E iam embora, né? Mas a minha mãe não, minha mãe apoiava, estava ali junto e a gente curtia tudo que tinha que curtir, aproveitava, mesmo sendo tão diferente, né? A gente gostava, é cultura, é aprendizado, e toda a nossa família é assim. Em termos de cultura, Giza, o que acrescentou para vocês lá e o que você acha da provável, né, a gente ainda não tem certeza, da provável Copa do Mundo lá em 22? Nossa, Doha é uma cidade linda, né? É muito bonita a cidade. E assim, naquela época, como eu até escrevi uma crônica sobre isso, era muito fechada, né? Agora hoje, nossa, eu estive lá em 2004, né? Que já faz um tempo também. Meu pai foi treinador até do Pep Guardiola, né? Do Al Ahly. Ele voltou para o Catar 20 anos depois de 84 que nós moramos lá. E, nossa, é Miami, né? Tem tudo. Então é completamente diferente. É muito tranquilo hoje em dia de morar lá, né? Já não tá tão assim fechado. As mulheres elas já fazem jogging na praia, já saem em grupos. Antigamente, nossa, isso não existia. A gente pouco via as mulheres, elas eram muito fechadas, né? Elas ficavam muito em casa. E nós mesmo, como mulheres, eu, minha irmã, minha mãe, a gente tinha que respeitar tanto no trajar, né, como também não podia ficar saindo, assim. Então, era bem mais difícil. Agora, eu acho que vai ser, se tiver, né, a gente espera que tenha, vai ser uma Copa do Mundo maravilhosa, porque eles são muito organizados e eles são muito ricos, né? Dinheiro não falta. Só que, É. só que esse momento que a gente está vivendo está mostrando que o dinheiro não está poupando muita gente, não, né? Dá recursos para você se recuperar da pandemia, mas evitar mesmo é muito difícil. Essa pandemia pegou todo mundo, né? Todo mundo, Pegou. rico, pobre, não tem. Eu acho que cada um
como é que se diz? O barco não está igual para todo mundo, mas está todo mundo no mesmo barco, né? O mundo inteiro. Teu pai teve que encarar muitas viagens e você junto com ele para o lançamento da biografia, para a noite de autógrafos. Como é que ele encarou tudo isso? Olha, ele até hoje ele fala, quando vai ser a próxima viagem? Quando vai acabar essa pandemia? Ele adora. Ele tem 85 anos, ele está com uma saúde assim excelente. Que tinha gente que comentava assim comigo: "Poxa, você carrega o teu pai para tudo que é lado, ele deve estar cansado". Eu confesso que muitas vezes eu ficava cansada e ele ainda estava conversando, e ele estava contando história. Ele realmente tem uma saúde muito boa e uma disposição assim incrível. Ele é que te carregava. Ele que me carregava muitas vezes. A partir daí vocês também criaram o canal dele no YouTube. Isso. E eu imagino que a partir daí novas gerações tomaram contato com ele. Até porque, Giza, eu vou te confessar uma coisa, tem muita gente aí hoje que acha que o futebol é dos anos 90 para cá, né? Que daí para trás não existia. Que quem foi que deu a primeira bicicleta no jogo foi o Cristiano Ronaldo, quem deu o primeiro elástico foi o Lionel Messi. Tem um monte de gente que não conhece essa história e ignora. Então eu tenho a certeza que trabalhos como esse que você fez com seu pai e outros tantos vêm mostrar esse tipo de coisa. E eu percebo que o humor do seu pai é maravilhoso, ele conquista as pessoas, ele é super carismático, ele conta as histórias. Penso que a partir daí vocês receberam muitos convites para ele voltar a aparecer nos programas de TV, matérias de jornais. Nessa pandemia você deve estar recebendo, ou ele diretamente, contatos para lives. Como é que vocês estão convivendo com isso? Você está sendo o para-raio dele? Como é que está a história? Isso é verdade. O meu pai sempre foi muito assediado pela imprensa, porque ele se expressa muito bem, né? E por conta da boa memória dele. Mas meu pai, ele comenta, ele fala: "Não, depois que a gente fez aqui, você fez a biografia, eu fiz também uma linha de camisetas, Canhão da Vila, e a gente começou a viajar, aí a coisa... Porque o que acontece? As pessoas começaram a ver, o Pepe tem idade, mas ele não está em casa, ele está saindo, né? Ele tá sendo entrevistado, então as pessoas começaram a chamar muito mais, né? Nossa, e a troca de carinho com os torcedores, ele adora conversar com jornalistas, contar as histórias, ele fica realmente muito contente. Tem sido muito gostoso e eles têm sentido falta também. E nesse tempo todo, tiveram 2 eventos muito importantes que eu estive com ele. Um na Suécia, que ele foi representar a seleção brasileira pelos 60 anos da Copa do Mundo, né? Foi ele e foi também a filha do Pelé, porque o Pelé não pôde ir. E eu acompanhei o meu pai. E também ele foi chamado como uma das lendas da Conmebol. Nós fomos para o Peru na final da Libertadores, foi uma festa muito bonita também. Então, eu acredito que, claro, é pela carreira dele, ele se tornou realmente uma lenda viva, mas também por conta dessa visibilidade de estar sempre aparecendo, né, no canal do YouTube, que foi idealizado pelo Arnaldo Razzi, né, o jornalista. Eu tenho que falar que ele que realmente eu dou uma ajudada, mas é ele que faz. A gente ia falar do Arnaldo. O Arnaldo, a gente pode dizer que ele praticamente criou a Santos TV, né? Depois ele saiu e foi cuidar da TV do Palmeiras. Eu não sei se ele está ainda na TV do Palmeiras. Eu acho que não, eu não tenho certeza, mas acho que não. Não. Bom, o importante é que ele está na TV do YouTube do Canhão da Vila. Sim. Você disse dos jogadores do Santos que muito... o Felipe Macia está perguntando por que você não está com a sua conta no Instagram. É o meu filho. Vou matar a curiosidade dele. Oi? Não, é Oi. porque ontem deu um problema, como eu comentei com você, no meu celular, e aí por conta disso eu tive que... Essa conta é a conta da marca, né? Uma marca que eu tenho de roupas femininas. Tá. Você estava comentando que os jogadores do Santos iam nas festas, você deve ter uma lembrança muito boa disso. E nós que somos o público, que somos o torcedor, que gostamos do futebol, a gente sempre vê quando o Santos faz homenagens ou quando alguém quer falar daquela época de ouro do Santos, os jogadores sempre reunidos, principalmente aquela linha ofensiva do Santos. Conta para nós aqui, só para nós, eles são realmente amigos, eles se dão bem,
Ou eles se reúnem para fazer assim uma aparência, tá tudo legal? Como é que é a relação deles até hoje? Não, eles realmente são muito amigos. O Santos, ele era uma família, né? Daquela época, eles eram muito unidos. Tanto é que a maioria jogou só no Santos, né? Ou jogou muito tempo no Santos. Então, eles criaram um vínculo muito forte. Então, até hoje, quando eles se veem, é um carinho, é um amor, eles se abraçam. E sempre tem aquelas gozações, aquelas brincadeiras. É muito bonito. E mesmo Pelé, que eles têm menos contato, foi, eu acho que há 2 anos atrás nós estivemos na casa dele, o Pelé se emocionou de vê-los. Então, é muito bonita a amizade, sim. Isso é bacana, né? De ver que, embora tenha sido uma convivência muito, de certa forma, desgastante, porque eles estavam sempre juntos, ou em aviões, ou em hotéis, sempre fora. A maioria deles serviram seleção brasileira, quer dizer, não foi só o convívio no clube, foi convívio para concentração de seleção, viagem, preparação para a Copa do Mundo. É muito legal a gente ver isso. E raramente a gente vê na geração que atua de uns tempos para cá, dessa que nós sentamos de 90 para cá, uma união tão grande. Eles são baladeiros, eles são de irem para festas, fazerem grandes eventos, mas a gente não percebe esse carinho, essa ligação que tem entre eles, né? Não é. O meu pai conta, né, que naquela época também tinha os baladeiros, né, e tinha quietinhos mais caseiros, né, mas assim, eu acho que não tinha coisa que é a internet, né, que eu acho que acaba, de alguma forma, é bom que você agora que a gente está fazendo videochamadas, conversando com as pessoas, isola um pouco, né? Então, às vezes, a pessoa está do lado e você está pelo celular. Então, eu vejo isso, os jogadores nos ônibus, sem fone de ouvido, né? Então, acaba que eles estão falando com outro e não com o próprio amigo, companheiro de equipe, né? Que está ao lado. Tem isso também. E serve até como desculpa para você não dar entrevista, para você não conversar, né? Muitos falam que eu estou concentrado, como se fosse possível ficar concentrado às vezes com um pagode no ouvido ou coisa que o valha. A conexão tá ruim, você tá me ouvindo? A sua imagem travou. Ah, voltou. Nada. Você conseguiu me ouvir? Alô? Oi? Mudou de lugar. Uma travada. É, mas você não estava me ouvindo, né? Voltei. Não, estava travando. Tá, acho que agora voltou. Sim. Como é que está sendo a rotina de vocês agora na pandemia para a produção dos vídeos do canal do YouTube? Você tem ido até a casa do seu pai para fazer as gravações ou vocês não estão produzindo conteúdo por Não, enquanto? a gente deu uma parada. O que a gente fez, né, agora há pouco tempo, curiosidades, né? E acerca dele, a gente fez umas curiosidades e colocou no canal. Mas, por enquanto, a gente está preservando um pouco ele, né? Eu até tenho ido gravar alguns vídeos para algumas pessoas que pedem, sempre com máscara, álcool gel e distanciamento, né? Porque ele e minha mãe são um grupo de risco, né? Então, enfim, a gente tem que tomar muito cuidado. E também muita gente pede para fazer live já fica mais complicado, né? Porque essa coisa toda do celular, meu pai não é nada tecnológico, né? Ele não sabe mexer nessas coisas, então teria que estar eu ali, aí mexendo, e aí ia chegar perto dele, já ia complicar mais. Inclusive, ele tem esse canal, o pessoal fala, nossa, como o Pepe é tecnológico, mas ele nem entende direito do que se trata o YouTube. Ele fala que ele é old tuber, né? É o Mas ele apelido dele. assiste, ele curte, como é que ele critica o resultado de um vídeo ou de outro? O que ele comenta com você e o Muito. Arnaldo? O meu pai é muito engraçado. Se ele tira uma foto, ele quer ver a foto. Deixa eu ver se eu fiquei bem. Né? E filmagem, mesma coisa. Não, faz de novo. Não ficou. Ele opina, assim, e muita coisa do que é falado no canal do YouTube é ele que dá a pitada dele. Né? Então, ele é muito criativo, ele é muito engraçado, né? Que bacana. Vamos falar da tua mãe um pouquinho.
como é que ela acompanhou esse homem, esse profissional, desde que casaram lá? A tua publicação de hoje falava em 64, é isso? Se eu não estiver errado. Hoje eles fazem aniversário de casados, né? Ah, 56 justamente anos. hoje. Dia 18 de Parabéns ao casal. Obrigada. Não vai ter comemoração, né? Não, a nossos filhos mandamos uma cesta de café da manhã, bem bonita, romântica, né? Eles receberam hoje de manhã e fizeram o café da manhã bem especial. Que legal. E tua mãe, como é que foi o processo? Você como mulher também, como é que você vê a sua mãe desde a época que você era criança, acompanhando esse profissional da área do futebol e, e, e trazendo em rédea curta, né? Porque a gente sabe que jogador de futebol é jogador de futebol, em qualquer tempo, né? Então, a minha mãe, é engraçado que assim, ela nunca foi ligada em futebol quando ela era jovem, quando ela era moça. Ela era uma moça séria, trabalhava, né? E justamente meu pai se encantou por ela, não era nenhuma Maria Chuteira, não. E tiveram um namoro sério de 5 anos. E ele valoriza muito a minha mãe, porque, como eu disse, ele viajava demais e eram 4 filhos, né? Para criar não é fácil. Ela, vamos dizer que ela criou praticamente sozinha, né? E com a ajuda da minha avó, que também morava na nossa casa, com a mãe da minha mãe, né? Com a sogra do meu pai. E então ela é muito guerreira, muito. Não é fácil, 4 filhos, e leva um para um lado, leva outro para o outro, vê a lição de casa de um, e ela fazia comida. Ela era aquela dona de casa mesmo muito forte sempre, sempre apoiando ele em todos os passos, ele sempre pedindo a opinião dela. Então, eles sempre tiveram muita cumplicidade, mesmo que estivessem distantes. E a Giza, pessoa, a Giza jornalista, a Giza mãe, a Giza filha, o que a Giza pode dizer de si mesma em relação a ter isto ou aquilo do pai ou da mãe? A gente herda um pouco de cada um, né? Com certeza. Todo mundo fala que eu pareço muito com meu pai, tudo. Eu acho que eu tenho um pouco de cada um, com certeza. Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos, um de 17, o Thiago, e o Felipe, de 14. E também, como eu sou divorciada, também o pai mora em São Paulo, é super presente, mas acaba que eu fico com eles também sozinha, mas criando, né, no dia a dia, no cotidiano. Então, isso lembra muito a minha mãe, né? Então, um corre para cá, corre para lá com eles, e aconselhamento e cuidados, né? Isso tudo. E do meu pai, eu não sei, todo mundo fala que eu tenho um jeito parecido. Eu não sei, eu gostaria de ser bem mais parecida com ele, porque eu acho ele uma pessoa maravilhosa, né? Mas, assim, gostaria de ser parecido com ele e sou um pouco. E com a minha mãe, que é uma pessoa também incrível, maravilhosa, muito generosa. E só que ela é uma leoa, ela é de leão, né? Ela é mais assim forte, meu pai é mais meigo, né? Aquele jeitinho. O que a gente está fazendo aqui realmente é um bate-papo, então pode parecer para as pessoas que nos estão acompanhando ou para você que a gente vai e volta em assuntos, mas é porque a gente está realmente conversando. Você fez o livro, você conheceu todas as histórias do seu pai, mas você como jornalista, e a gente percebe pelos teus textos que você é extremamente criteriosa, você foi ouvir outras pessoas em relação às histórias que seu pai contou, não no sentido de você validar, mas de você entender um outro lado de uma determinada história? Isso é muito importante, né? Porque eu, quando fui escrever a biografia, eu fiz um curso, né, sobre biografia com Rui Castro. E ele falou assim: olha, Nossa, só uma coisa, interessante isso que você está falando. A nossa primeira live aqui foi com o Kaká Fernando, jornalista hoje do Band Sports, que é daí da cidade de Santos, e ele disse que fez também esse curso com o Rui Castro para poder fazer as biografias que ele fez do Coutinho e do Rui Viotti. olha, eu fiz biografia, mas preciso saber como é que escreve, né? Porque foi o meu Uhum. primeiro livro. Nossa, ele é um professor assim incrível, né? Porque, nossa senhora, maravilhoso. E ele falou ali né, vamos dizer assim, meu pai, ele é a pior fonte. Ele falou assim, porque a pessoa vai puxar a sardinha para ela, né? Ela vai falar coisas boas, né? Então é importante a gente falar com todo mundo, com os jogadores, com as pessoas que conviveram, com primos, né, com todo com irmão, família, enfim, porque senão também acaba que ele não vai contar todos
Eu acho que ele não contou todos os detalhes para mim, que eu sou filha, né? Então, acho que deve ter alguma coisa que eu preciso fazer uma segunda edição aí, um segundo livro com as histórias picantes do Canhão da Vila, porque isso aí ele não me contou nada, não. Ele gosta desse apelido, Canhão da Vila? Gosta, gosta sim. Acho que é um apelido bonito, né? Você sabe que eu tô com 58 anos de idade, eu também, quando comecei a jogar futebol lá na década de 70, a gente usava aquela bola de capotão, que era uma bola já pesada, a gente jogava na rua, no campinho, ela molhava, ela ficava mais pesada. E eu fico imaginando o seu pai jogando da metade dos anos 50, dos anos 60, e chutar da forma que chutava uma bola de couro ainda mais pesada, com uma chuteira ainda mais dura, aquela coisa toda. Ele chutava demais, e era uma qualidade dele própria. Tanto que ele é um dos maiores, ele é o maior artilheiro do Santos. Ele citou E alguma coisa de. o interessante Pode, é que meu desculpa. pai não tinha nem porte físico, né? Ele não era que nem o Roberto Carlos, né? O lateral que também chutava muito forte, tinha umas pernas grossas. Meu pai, ele tinha um porte físico normal, né? E ele chutava forte demais. Tanto é que teve uma medição que foi feita que é um dos chutes mais, acho que mais do que do Roberto Carlos, acho que é 122 quilômetros por hora. Então é bem interessante. Ainda mais que, como você falou, a bola ela era mais pesada, né? Entrou com a gente aqui o jornalista Aldo Neto, que também já cuidou das relações públicas do Santos por um bom Ah, eu tempo. conheço o Aldo. Tudo bom, Aldo? Um beijo. É, bacana. Muita gente que gosta do Santos, que gosta das histórias. Xisa, eu sei que além de ter escrito o livro, ter colhido as informações, tudo, ali a partir daquele momento você teve um lado empresária também começando, né? Porque você deve ter corrido atrás de editora, você deve ter corrido atrás de lançamento, de divulgação. Isso era novo para você? Foi novo para você? O que mudou na tua relação com os negócios a partir da publicação? Ou melhor, a partir da ideia de fazer a biografia do teu pai? A biografia ela foi feita pela editora Realejo, em Santos. O José Luiz Tarran era meu amigo, até de infância, a gente estudou junto no Colégio do Carmo, aqui em Santos. Então, essa parte, assim, foi... A gente teve aquela arrecadação pela Quicante também, né, para conseguir viabilizar, né, a obra. Mas depois a parte dos lançamentos realmente foi tudo comigo. As embaixadas do peixe, principalmente do Santos, entravam em contato e a gente foi indo pelo interior todo de São Paulo. Estivemos também em Curitiba, em Belo Horizonte. Então as pessoas entravam em contato. Eu acabei virando, sem querer, empresária do meu pai. Tanto é que os jornalistas eles entram em contato comigo para qualquer programa de televisão, para qualquer reportagem, entrevista, né? Então, eu acabei virando. E acabei fazendo a camiseta Pepe o Canhão da Vila também. E tem uma coisa que eu gostaria de contar. A gente está com a Ego Comunicação, que é uma das maiores agências de publicidade daqui de Santos. Ela já está há 30 anos aqui no mercado. E eles fizeram uma agência dentro da Ego, chama Talent. Ela está cuidando da carreira do meu pai. Porque fica difícil para eu também ficar vendo tudo. É necessário, às vezes, patrocínio. Vai ser lançado agora, no final desse mês, agora de julho já, vários produtos que a gente patenteou, né, o nome Pepe, né, e vai ser uma marca, a marca do meu pai, e vão ter muitos produtos, mais de 30 produtos, vão ser vendidos em várias plataformas, como americanas.com, Amazon, Magazine Luiza, sabe? Vai estar em tudo que é Magalu, né? Vai estar em tudo que é plataforma os produtos do meu pai, que vão ser canecas, cooler, camiseta, boné, uma série de produtos. Aí, quando eu tiver as novidades mais, assim, eu falo. Aí você volta para contar para gente. É interessante isso que você está falando, né? Porque geralmente ninguém vai investir em algo que não possa dar retorno. Aí a gente fala, estão investindo num ex-jogador, num senhor, né, com todo o respeito, mas de uma mente viva ainda, com muita coisa para contar, e uma marca, me permita dizer assim, uma marca respeitabilíssima. Porque se Pelé é uma marca que a gente conhece, você vai em qualquer canto do mundo, a marca Pepe também é uma marca fortíssima. E é bacana tá sabendo que vai ter esse investimento, que vai ter essa produção de artigos para que a gente possa consumir. E é muito legal, e eu imagino você como filha deve se sentir orgulhosa, de teu pai ser ainda
desculpa aqui de novo, entre aspas, um produto respeitável para o mercado. É verdade. Eu, assim, o que eu percebo, por exemplo, meu pai recebe cartas do mundo inteiro, né? Então, cartas da Europa, República Tcheca, Hungria, Polônia, ele recebe cartas e eles enviam, né? Essas pessoas enviam selo, enviam já o envelope, e agora também entra em contato no meu Face também. Muitas pessoas de fora, e aí eu converso, aí eu gravo vídeo do meu pai, tudo. E o engraçado é que são pessoas jovens, isso que você estava até falando, né? São pessoas que gostam de futebol e como hoje em dia existe YouTube, existe a possibilidade de ver vídeos. Então, meu pai está tendo agora fãs novos, jovens. Entram em contato comigo no Instagram, às vezes rapaz de 18 anos, nossa, eu sou muito fã do seu pai, né? No caso, eles falam do Pepe, né? E aí eu até falo, não, quem administra a página sou eu, porque eles às vezes acham que estão falando com meu pai. Meu pai acompanha tudo que eu posto no Instagram, né? Que eu administro a página dele, tanto no Instagram quanto no Face. Mas eu que estou sempre publicando, porque, como eu falei, ele não é nada tecnológico, ele só acompanha e lê e também dá os pitacos dele. Mas, assim, muitos jovens, quando a gente vai em eventos, criança de 10 anos abraça, às vezes se emociona, porque o pai, o avô contou. Então, eu acho que virou realmente uma lenda, né? Uma lenda viva, e que a gente tem que homenagear em vida, né? Lógico, a gente tem que... O Pepe, treinador, tem conquistas assim que eu refuto importantíssimas para falar do futebol brasileiro, que é o Campeonato Paulista de 86 pela Inter de Limeira, em cima do Palmeiras, e o Campeonato Brasileiro pelo Guarani, em 80 e... Nossa, me O Campeonato fugiu. Brasileiro foi com São Pelo Paulo, São né? Paulo contra o Guarani, né? Isso. Foi em 80 e... Foi em 86, 87 também. de 86 para virar 87. Isso. Ele também refuta esses dois títulos como importantíssimos na carreira dele, porque em Limeira ele é ídolo. E até hoje, no São Paulo, se fala daquele time que ele conseguiu levar, que foi ganhar com um gol do Careca no último minuto lá em Campinas. E Sem todo dúvida mundo... nenhuma. E Esses todo dois mundo... títulos são os dois títulos mais importantes da carreira dele de treinador. O da Inter de Limeira foi assim divisor de águas na carreira dele de técnico, porque ninguém esperava, né? Um time do interior, esperavam que fosse, até eles mesmos, né? No início, esperavam chegar no quinto, sexto lugar, porque a equipe ela era boa, ela tinha muitos jogadores experientes de outros clubes e que queriam ter destaque, né? Então eles eram muito aguerridos, mas meu pai formou uma equipe tão bonita, tão unida, e eles começaram a ganhar, e eles tiveram todas os melhores índices, vamos dizer, melhor mais gols, teve o artilheiro do campeonato, que foi o Kita, melhor defesa, melhor goleiro. Então, assim, eles depois eles acreditavam mesmo. As pessoas, assim, na maioria das pessoas, elas não acreditavam, elas achavam que o Palmeiras ia ser campeão, estava na fila, acho que há 10 anos. E Isso. o time do Palmeiras era muito bom. E eu não esqueço, porque eu tinha 16 anos. E na escola todo mundo falava: a Inter de Limeira já foi muito longe, vai amarelar. Eu falava: não, eu tinha confiança, porque realmente o time era até considerado a Dinamarca do interior, né? Por causa da seleção da Dinamarca da Copa do Mundo de 86, não é isso? Exatamente. E aí, dali, né, daquele campeonato com a Inter de Limeira, né, que foi noticiado no Brasil inteiro, até fora do Brasil e tudo, meu pai recebeu o convite para ir para o São Paulo. Então, esse momento foi um dos melhores da carreira dele de treinador. Foi até cogitado para ir para a seleção. E teve esse jogo histórico, né? Porque ele foi a final do Brasileiro de 86, só que ele foi em 87, em fevereiro. Foi no dia do aniversário do meu pai. A torcida inteira de São Paulo cantou parabéns para ele. Então, como você mesmo falou, aquele gol, né, no último segundo, eu não assisti no estádio, meu pai não deixava a gente ir, ele tinha medo, né, da gente estar indo numa final. E eu lembro que eu já não acreditava mais, imagina, achava que o São Paulo não ia conseguir. O Careca fez aquele gol espetacular. São momentos inesquecíveis que o futebol traz pra gente, né? Você falou do Careca, eu refuto o Careca, um dos maiores centroavantes que eu vi jogar no nível de Reinaldo, no nível de Ronaldo Fenômeno. Ele é um dos que eu já vi e ouvi comentando um respeito e um carinho pelo seu pai indescritível.
E todos aqueles jogadores que passaram pela mão do seu Pepe dizem que ele sabia muito futebol, sabe muito futebol, sabia o que estava falando, e se ele dissesse para fazer alguma coisa, faziam de olhos vendados, porque sabiam que ia dar certo. Teu pai construiu uma história como jogador, não à toa jogou no maior ataque, como a gente disse há pouco, é citado até hoje por todo mundo, quando fala Pelé, fala Pepe, fala Dorval, fala Coutinho. Esse respeito, você falou, é bom que se homenageie em vida. Está perpetuado, não está? Com certeza. Para sempre, né? Quer dizer, cartas da Tchecoslováquia, não sei mais de onde, de Copas que foram disputadas lá atrás, daquelas viagens do Santos que foram feitas lá atrás e que foram passando de pai para filhos, para netos. Deve ter 4, 5 gerações envolvidas com o nome do Santos, com o nome do Pepe. Isso deve ser uma coisa assim que se eu fosse parente de vocês, eu todo dia me ajoelhava ali no cantinho e agradecia. É história, né? Inclusive, tem uma coisa muito interessante que a gente fez um amigo agora em Portugal, e o nome dele é Emídio. E ele é fã do meu pai. Ele mora em Fátima, e ele entrou em contato comigo porque ele tinha lido a biografia, né? E aí ele mostrou uma foto da garagem dele, ele pintou meu pai na garagem. Quer dizer, eu achei assim super interessante. E posteriormente meu filho acabou indo com o pai para Portugal e foi conhecer o Emídio, né? O fã do meu pai. Aí depois ele veio ano passado para cá, o Emídio, e conheceu meu pai pessoalmente. E ele ficou muito emocionado, muito emocionado. Então, assim, esses jogadores fizeram história e ficaram para sempre, né? Com certeza, todos eles, todos os jogadores do Santos fizeram história, não tem como. Teu pai é muito emotivo, não é? Muito, muito sensível. Quando ele te contou as histórias e ele foi lembrando, foram vindo as reminiscências na cabeça dele. Teve situações que você o percebeu bastante emocionado, que você teve que dar uma parada para respirar, ou até mesmo fazer um trabalho ali de, como você escreve por terapia, você ajudou teu pai também com algumas dicas de terapia em algumas das passagens que ele te contou? Principalmente quando, assim, essa parte de falecimento, né? Quando faleceu a mãe dele, ele era muito ligado na mãe dele, e ela faleceu nova, ele tinha acabado de ter ele tinha tido o primeiro filho, né? O Alexandre, o Pepinho. E ela faleceu, assim, de uma forma brusca, de repente. Então, a minha mãe conta, né, que no velório, ela falou, nunca tinha... Era o choro dele. Para você ter uma ideia, assim, mundo, né? Porque ele era o titular, tanto de 58 quanto de 62, e infelizmente teve essa coincidência de se machucar nos jogos preparatórios. Ele acabou sendo bicampeão mundial sem atuar, então isso é uma frustração, né, que ele tem, porque ele sabe que ele poderia estar lá, que ele inclusive era o titular mesmo e acabou não conseguindo. Mas depois, posteriormente, ele foi bicampeão mundial pelo Santos. Então, isso acabou, de certa forma, amenizando, né, essa dor. E essas contusões de 58 e de 62, ele comenta com você que elas eram impeditivas mesmo, ou ele poderia se forçar daqui, forçar dali ter jogado? Não, acho que foi em 58 que foi um jogador italiano, pegou ele por trás, né? E viajou até de chinelo, não conseguia nem pôr o pé no chão. E aí os recursos da época eram diferentes, né? Eles faziam gelo, água quente, e no meio da Copa do Mundo ele já estava apto, mas aí a seleção já estava, o time já estava feito, né? Já estava indo bem tudo, então ele acabou não entrando. E a mesma coisa foi em 62 também. A convivência dele com os jogadores do Santos, na seleção com 62 Didi, com também. Garrincha, do ponto de vista pessoal, deve ter sido de um enriquecimento para ele do maior possível, né? Não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Ele fala de todos, do Garrincha, ele fala que ele era muito engraçado.
engraçado, que ele era... Oi, não, oi, Então, tá, agora tá. Tá lento de novo. Tá lento de novo. Oi, oi. oi, Tá com delay. Agora vai. agora... Alô? Eu não. Acho que travou. Oi. Ah, que pena. Oi, Pedro. Oi, Pedro. Oi, tô te ouvindo. Oi, agora sim. Não, então, Voltou. é aquilo que eu estava falando, né? De que o Garrincha era muito engraçado. Então, ele tem muitas lembranças daquela época. Alguns jogadores eram ídolos também dele, né? Quando ele chegou na seleção. E ele tinha aqueles jogadores que ele era mais assim, que ele tinha mais afinidade, né? Que era o Gilmar, que eram alguns jogadores que, enfim, já eram do Santos, né? Então ele estava sempre junto. A perda desses companheiros também ele cita com pesar, ele sente falta. Como é que é a relação dele quando ele vê que a idade está chegando e os companheiros também estão indo? Como é que funciona isso na cabeça? Ele parece ser uma pessoa super bem resolvida, inclusive com idade, com a maturidade que veio, mas eu acho que isso deve pegar um pouquinho, ou não? Olha, toda vez que ele perde algum amigo, né? Sei lá, é uma coisa. Acho que deve ser estranho, né? Não sei. Ele pega assim uma foto do Santos, ele fala assim: esse já foi embora, esse já foi. Travou de novo, Giza. Oi, 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 tá, oi, te ouvi. Mas oi, tá travando, mas tá me ouvindo? Oi, oi. oi. Acho que agora tá. Não, então, meu pai, ele pega fotos assim de antigamente, aí ele vai falando, esse já morreu, esse já morreu, esse já morreu, né? Esse está lá no céu, esse está lá no céu. É a vida, né? Mas deve ser, claro, triste toda vez que algum deles parte, ele fica chateado, sim, ele chora, né? Com certeza, ele fica realmente bem chateado, não tem como. Né? Agora foi o último, né, que foi o Coutinho, tudo, e fazia parte do ataque, né? Então, eu também, quando eu fiquei sabendo, né, eu já chorei porque a gente tinha muito contato com ele, e Dorval, Mengal e Coutinho pela IPEP, né? Eles foram embora, é muito triste. Você citou teu irmão, o Pepinho, que foi treinador de base do Santos. O teu Isso. pai, o teu pai sofreu vendo o filho ser treinador, ser às vezes elogiado, criticado, deixar o Santos. Como é que é a relação dele com o Pepinho e com a profissão que o Pepinho resolveu adotar? Meu pai acha o meu irmão muito inteligente, né? Ele acha que ele tem muita capacidade, muito comando, tudo. E, com certeza, pai e mãe sempre sofrem, e irmã também, né? Porque eu falei, meu Deus, eu já sofri com meu pai, com os times que ele treinava, agora vou sofrer com meu irmão, né? Então, com certeza, meu pai, ele dava também opinião, tudo, mas o meu irmão, ele, ele realmente tem o valor dele mesmo. Ele é muito bom treinador, e, inclusive, ele ajudou meu pai lá no Catar, né? Meu pai foi treinador do Pepe Guardiola, como você estava falando do meu pai como treinador. Imagina, um dos maiores técnicos, foi considerado o maior técnico do mundo, e ele disse que aprendeu muito com meu pai. E eu estava lá Isso. junto com ele também. Meu pai treinando com a Pepe Guardiola. Bacana. Giza, você sabe que o Instagram dá uma hora, ele começa a cortar a gente. A gente está para estourar um pouco o horário.
Eu queria te agradecer a Pedro, sua generosidade, a sua disponibilidade. Oi, você está me ouvindo? Oi, oi? você está me ouvindo? Oi, É, não estou te ouvindo. Ah, tá me ouvindo? tô Então ouvindo deixa eu te sim. falar. Esse vídeo que eu vou estar disponibilizando no YouTube em formato de podcast, a gente vai ter que encerrar. E eu tenho que te agradecer assim do fundo do meu coração a tua disponibilidade, a tua generosidade de estar aqui com a gente, de conversar essas pinceladas que a gente deu na tua carreira como jornalista, como escritora do livro do teu pai. E eu espero que você venha com mais e mais e mais projetos, com mais e mais crônicas, com mais e mais textos, histórias, para que a gente possa se saborear da sua autoria e tendo teu pai como protagonista. A tua conexão tá travando. Então, muito obrigada pelo convite. Foi um super prazer, foi muito gostosa a nossa conversa. E quando eu tiver mais novidades sobre os produtos que vão ser lançados, né, que eu falei, aí eu te passo também, tá bom? Você passa, a gente divulga lá. Um beijo no coração de vocês, um beijo no coração dos seus pais no dia de hoje, aniversário de casamento. Que eles tenham Obrigada. ainda muito para conviverem junto, para passar de ensinamento para todos vocês. Continuem cuidando da saúde de vocês, deles, para que todos possam sair dessa bem, que tudo fique. Não na gente não falar do novo normal, né, mas que as coisas possam voltar a serem bem parecidas como eram anteriormente, que ele possa voltar a participar dos programas, que ele possa voltar a contar suas histórias, por mais que a gente escute elas repetidamente, ele sempre tem um temperinho a mais para colocar quando ele reconta cada uma delas. E isso é muito, muito legal. É bem por aí mesmo. Ele sempre tem um tempero. Eu às vezes falo assim, pai, mas você não tinha falado isso antes, né? Ah, mas é só um detalhezinho que eu esqueci. E sempre enriquece mais. Ele é uma graça. Sem dúvida nenhuma. Olha, um Tá bom. brigadão, um beijão para Obrigada. vocês. Tenha Um beijo. um sábado legal ainda pela frente, um bom final de semana. E, de novo, cuidem-se, viu? Obrigada a vocês Um grande também. Um beijo beijo, enorme. brigadão. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.